Boa noite, gente. Hoje são 6 de junho de 2022. Primeiro eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Lígia. Sou professora de Direito Tributário, a melhor e mais importante matéria que existe no universo, né? Vocês vão conseguir visualizar isso durante esses 10 dias que vamos ficar juntos, mais ou menos, né? Ave, não sei, porque a semana inteira até sábado, depois eu não sei os outros dias da outra semana. Eu sei que é dia pra cacete, entendeu? Meu filho. Se você está achando muito, imagina eu aqui em cima todos esses dias. Tomara que não. Até meio-dia? Ah, então tá. Tomara que não. Deus o livre, sábado o dia inteiro. Eu me mato, me enforco, tá louco? Eu sou professora, então, de Direito Tributário há uns 15 anos, mais ou menos. Fui professora universitária, cursinho e assim por diante. Só advogo na área tributária, não faço mais nada, então não venham me perguntar de pensão alimentícia que eu não sei. Tá? Aquelas duvidazinhas, né? Eu não sei porque eu não estudo isso. Eu estudei no século passado, quando eu fiz faculdade, depois nunca mais. Sou, Deus me livre. A avó dela era a irmã do meu avô. Entendeu? Então é parente bem distante. E eu não a conheço pessoalmente. Por mais que ela morou aqui em Cuiabá, a gente nunca se esbarrou. Não, eu sei. Aí depois eu fui professora por 13 ou 14 anos no Univag. Aí, então, eu sei um pouquinho disso. Meu marido é contador. Então, até antes da pandemia, eu ficava dentro do escritório de contabilidade. Então, é aquela coisa, assim, a gente respira um pouquinho essa bagaça, tá bom? Eu tenho a boca suja. A hora que eu vejo, solto coisas, né? Mas aqui todo mundo é adulto, né? E se você também não gostar, o problema é seu. Tô cagando e andando. É mais ou menos assim. Vocês vão ter que me engolir, entendeu? Então, bora lá. Aqui estão os meus contatos, tá? Dúvida? Não liga, porque eu não atendo número estranho. Então, manda zap. Que assim que eu tiver um tempinho, eu respondo as dúvidas. É a maneira mais fácil de entrar em contato comigo, tá? Nós vamos começar a estudar a matéria mais importante logo de cara, que são os princípios constitucionais tributários. É muito difícil uma prova que não caia princípios. É muito, muito, muito difícil. Eu costumo falar muito rápido. Se vê que está rápido, vocês não estão entendendo, vocês podem puxar o freio de mão e falar, diminui aí, e assim por diante. Então, vamos para os princípios constitucionais tributários. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a interpretação do artigo 150 da Constituição Federal. Por quê? Porque a gente vai passar hoje, amanhã e alguns dias ainda durante os nossos encontros em cima do artigo 150. O artigo 150, ele é considerado cláusula pétrea. E aí? Emenda constitucional pode modificar a cláusula pétrea? Não pode modificar? Prestem bem atenção ao que eu estou falando, com as palavras que eu estou utilizando. Emenda constitucional pode sim modificar a cláusula pétrea. Você está louca? Não, não estou e eu sei o que eu estou falando. Tá? Não pode o quê? Abolir, restringir, retirar. Mas eu falei modificar, não falei? Agora, pode vir emenda constitucional e ampliar garantias fundamentais? Pode ou não pode? Pode. Então, muito cuidado com as terminologias utilizadas. Então, cláusula pétrea. Por que cláusula pétrea, professora?
Porque é o seguinte, a Constituição Federal, ela não vem para ajudar o fisco a fiscalizar. O fisco a tomar o dinheiro da gente. O que vocês vão ser amanhã. E vocês sabem que vocês vão ganhar bem pra caralho, mas vocês vão tudo pro inferno. Por quê? Porque vocês são fiscal. Olha a Bíblia. Tudo que era os cobradores de imposto era pecador. Depois que se converteu e parou de cobrar imposto, virou apóstolo, né? Então, pensem bem no que vocês estão escolhendo. Mas o que acontece, então? A Constituição Federal ela vem impor limites ao poder de tributar. Vem colocar um freio de mão, porque o Estado é malvado, não é? Imaginem, a gente paga muita tributação. Imagine se não tivesse essas limitações. Então, por exemplo, a Constituição fala o seguinte, Estado, você pode tributar, mas desde que você respeite o princípio da legalidade, da anterioridade, da irretroatividade, da isonomia, da capacidade contributiva, da liberdade de tráfico, da vedação do confisco e assim por diante. Então, quando a gente olha para o caput do artigo 150, olha o que ele fala. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. É vedado aos entes tributantes. Onde que nós temos na Constituição Federal garantias individuais? No artigo 5º. Aqui também são garantias individuais, só que do contribuinte. É como se o artigo 150 ele fosse um dos incisos do artigo 5º. Essa é a lógica. Porque as garantias individuais elas não estão ali de forma taxativa só no artigo 5º, elas estão espalhadas na Constituição Federal. Então, é por isso que o STF já pacificou que aqui é cláusula pétrea. Emenda constitucional não pode retirar. Emenda constitucional não pode abolir, mas pode ampliar. E a gente vai ver exemplos, por exemplo, a anterioridade nonagesimal veio por emenda, a imunidade da música veio por emenda, ou seja, ampliou garantias, tá bom? Então, vamos primeiro para a nossa... para a nossa questão. Nós vamos resolver várias questões aqui, tá, gente? Então, a gente vai conversar e nós vamos respondendo questões. Questões especificamente mais da FCC e da FGV, que é o que a gente está apostando que uma dessas duas vai ser a banca. Ah, mas você vai trazer questões de outras bancas? Vou. Questões que eu acho interessante, eu acabo trazendo, porque nada se cria, tudo se copia. Então, o que acontece? Às vezes, a outra banca acaba pegando questão da outra banca, muda um pouquinho, que foi o que a FGV se fudeu agora na OAB primeira fase. Por quê? Porque ela plagiou uma questão de outra banca e foi anulado. Massa, né? E o pessoal foi lá e conseguiu e comprovou. Então, a primeira coisa... Cursinho faz eu passar em concurso? Não, cursinho não faz. Cursinho te direciona. Você tem que estudar. E, no estudo, a coisa mais importante que tem é resolver questões. Se você não resolver questões, você não passa. Sabe? É a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. Não passa. Por quê? Porque você tem que treinar o seu cérebro. Você tem que treinar o seu chute, sabe? Você tem que treinar o seu físico. O físico com relação ao cérebro. Então, uma vez por semana, você tem que responder questões. Ah, o que você aconselha? Né? O que você aconselha? Eu aconselho a você, num domingo, por exemplo, pegar uma prova inteira e ir resolver. Mas de pijama? Não, porque você não vai fazer a prova de pijama. Você tem que treinar, entendeu? Você não vai fazer a prova de pijama. Então, você tem que colocar a roupa desconfortável, você tem que cronometrar o horário, você tem que beber pouca água para mijar pouco. E assim por diante. Aí você vai fazer.
Depois, você vai corrigir. E aí, você vai analisar todas as questões. Ah, mas eu vou olhar só as que eu errei. Não, você vai olhar também a que você acertou. Por quê? Porque você, entre aspas, chutou e você tem que observar qual é a técnica que você está usando para o chute, a sua técnica individual. Tudo bem? Então, tem que responder questões. Então, vamos lá. Essa questão da FCC. Pode rabiscar a TV ainda, né? Pode, né? Beleza. Ai, adoro. Entende-se por limitações do poder de tributar. Então, o fisco tem o poder de tributar? Tem. Só que se não tivesse as limitações, a gente estava fudido. Porque ele ia arrancar muito mais do que ele já arranca do nosso bolso. Então, essa limitação nada mais é do que um freio de mão. Então, vamos lá. Toda e qualquer restrição imposta pelo sistema jurídico às entidades dotadas desse poder? Certa resposta. Por que limitações, restrições a esse poder de tributar? Agora vamos olhar por que as outras estão erradas. As normas jurídicas que estabelecem os tributos que podem ser cobrados pelas pessoas jurídicas de direito público? Não necessariamente. Tudo bem? O que acontece com a FCC? Eu não gosto da FCC. Porque a FCC tem assim... Às vezes tem uma questão que também está certa, e ela quer a mais correta. E isso aí embanana a cabeça da gente. Por isso que eu gosto muito mais da FGV. A FGV não traz esse tipo de dúvida. Então, está aqui, ó, as normas jurídicas que estabelecem os tributos que podem ser cobrados pelas pessoas jurídicas de direito público. Se a gente pensar assim, também seria uma limitação. Por quê? Porque a gente fala de competência. Tudo bem? Mas ela está tratando de forma literal, de forma sistemática na Constituição Federal, com relação ao artigo 150. Porque se você abrir aí a Constituição na internet aí de vocês vão olhar o quê? Está lá, artigo 150. Você vai olhar um pouquinho para cima, está lá. Seção 2, das limitações ao poder de tributar. Tá bom? Somente as regras decorrentes do princípio da legalidade, a gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras. Somente, nunca, apenas. Por quê? Porque, assim, em regra, o direito tem exceção. Então, para o direito, essas palavras restritivas, elas costumam estar erradas. E eu vou mostrar para vocês aonde que vai se aplicar esse somente ou só, conforme a literalidade do CTN, conforme a gente for, né, estudando esses dias. Apenas, aqui de novo, apenas as restrições decorrentes dos princípios da irretroatividade e da anterioridade? Também não. São vários princípios. Somente legalidade, irretroatividade e anterioridade? Também não. E o primeiro que nós temos é o princípio da legalidade. É o princípio da legalidade. O que acontece? No direito privado, eu posso fazer tudo o que eu quiser, não é verdade? Eu posso fazer tudo o que eu quiser, desde que a lei não me proíba. Nós estamos no ramo do direito público. Vocês já tiveram direito administrativo? Então, vocês vão ter. O direito administrativo e o direito tributário, eles andam de mãos dadas. Porque nós somos um ramo do direito público. De um lado, a gente tem o privado e, de outro lado, nós temos o ente público. A administração pública, o gestor público, o ente público, só pode fazer aquilo que a lei deixa, que a lei manda. E aqui não seria diferente. Então, o que acontece? Para instituir um tributo, sabe, para criar um tributo, a gente precisa de uma
lei. Tudo bem? Nós precisamos de uma lei. Nós temos as exceções que daqui a pouquinho a gente vai tratar. Mas basta a lei? Será que basta a lei? Ó, não basta a lei. Há necessidade de ser a lei adequada. A lei correta. Raciocinem comigo. Em quantidade, em números, nós temos mais leis ordinárias ou mais leis complementares? Ordinárias. Isso. Nós temos mais leis ordinárias. Nós temos 14.000 e poucas leis ordinárias. Então, nós somos regidos, o sistema jurídico brasileiro é regido por lei ordinária. E aqui no direito tributário? E aí? Os tributos, em regra, são por lei ordinária ou lei complementar? Por lei ordinária. Em regra, os tributos são instituídos por meio de lei ordinária, salvo o caso do imposto sobre grandes fortunas, do empréstimo compulsório, dos impostos residuais e das contribuições sociais residuais. Esses 4 tributos, obrigatoriamente, precisam de lei complementar. Se precisa de lei complementar, não pode lei ordinária. Não pode medida provisória. Ok? Nós pagamos imposto sobre grandes fortunas? Não, gente. Por quê? Porque a gente não tem grande fortuna. Primeiro que grande fortuna é uma coisa relativa, né? A Arletinha, minha secretária do lar, olha para mim, ela acha que eu tenho grande fortuna, coitada. E eu olho para titio Blairo, e aí eu tenho certeza que ele tem grande fortuna, né? É algo... Não. Normas gerais com relação ao ICMS precisa de lei complementar. Vamos lá. Vamos fazer a pirâmide de Kelsen do ICMS do estado de Mato Grosso? Ó. Vamos lá. O que acontece? Quem que está no ápice da pirâmide de Kelsen? A Constituição Federal. Artigo 155. ICMS, MT. Depois, nós temos a lei complementar, a norma geral, a norma nacional, que é a 87, que é a Lei Candir. E aí? Criou um estado novo. Basta a Lei Candir para o Estado começar a cobrar o ICMS? Não. Tem que ter a legislação local. E aí nós temos a Lei de Mato Grosso, a 7.098 de 98. Depois nós temos o regulamento do ICMS, que é um decreto de 2014. Aí nós temos portaria, instrução normativa e assim por diante. Tá? No meu trabalho, o que eu faço todo dia? A porra dessa pirâmide de Kelsen, que quem foi na faculdade logo no começo achou que essa desgraça não servia para nada. Mas é o que salva a vida dos meus clientes. Por quê? Porque eu tenho que fazer assim. Por exemplo, você foi lá e aplicou uma multa. E, gente, por favor, apliquem multa amanhã, Titi agradece. Tá? E multa bem ilegal. Preciso sustentar minha filha. Tá? Titia agradece. Tá? Então, vamos lá. Você aplicou uma multa com base no decreto. O que eu vou analisar? Se o decreto respeitou a 7.098, que é a legislação local nossa. Aí eu tenho que ver se a legislação local respeitou a Lei Candir. E eu preciso ver se a Lei Candir respeitou a Constituição Federal. Então, a Lei Candir não cria o ICMS.
não institui o ICMS. Igual a 116 do ISS não cria o ISS. Beleza? Tá? São normas gerais que precisam ser respeitadas, igual ao CTN. Quando eu falo que precisa de lei complementar para criar o tributo, são só esses 4. Imposto sobre grandes fortunas, que nós não pagamos porque ainda não foi criado. Empréstimo compulsório, que nós não pagamos porque não foi criado. Impostos residuais, que nós não pagamos porque ainda não foi criado. E contribuições sociais residuais, que nós não pagamos porque não foi criado ainda. Todos esses daqui, de competência da União. Todos de competência da União. Tudo bem? Se precisa de lei complementar, não pode lei ordinária e não pode medida provisória. Agora, por exemplo, para criar, né, o imposto de renda, para criar o imposto de renda, basta lei ordinária. Pode lei complementar? Pode. O mais não prejudica o menos. Porque a lei complementar, ela tem um quórum qualificado. É 50% mais um de todos os filha da puta lá do Congresso. Sabe? Já a lei ordinária, né? O próprio nome já fala ordinária, piriguete, piscatinhas, né? É 50% mais um dos presentes. Tá certo? E aí, pode por medida provisória? Pode por medida provisória. Tudo bem? Beleza? Então, imaginem que a União criou, por meio de uma lei ordinária, o imposto sobre grandes fortunas. Utilizou a lei? Tem lei? Tem. Pode essa lei? Não. Respeitou o princípio da legalidade? Não. Violou o princípio da legalidade. Tudo bem? Tá? Mas basta isso? Basta a lei adequada para se criar um tributo? Porque, gente, a Constituição Federal, ela não cria tributo. A Constituição Federal traz a competência que autoriza o ente tributante competente a criar o tributo. Tá? E aí? Quando você vai criar o tributo, precisa ser respeitado o princípio da estrita legalidade. Vou apagar aqui. Precisa ser respeitado o princípio da estrita legalidade. Essa lei que cria o tributo tem que ter, no mínimo, fato gerador, mais sujeito passivo, mais base de cálculo e ou alíquota e multa. Ou seja, precisa necessariamente, obrigatoriamente, fato gerador, mais sujeito passivo, mais base de cálculo e ou alíquota, mais multa. Eu odeio penal. Odeio penal. Pavor de direito penal. Nunca gostei. Ai, por que você nunca gostou? Ai, porque todo mundo gosta. E eu não gosto do que todo mundo gosta. É sem graça. Né? Mas eu acabo trazendo um pouquinho de direito penal, porque a gente adora sangue, ver desgraça e tragédia. Né? Por isso que a gente grava a porra do direito penal. Vamos lá. Fato gerador do crime de homicídio. Matar alguém. Está vendo que fato gerador não é só aqui do direito tributário. Fato gerador, essa palavra, é um fato que gera algo. Então, por exemplo, nós temos a lei em abstrato que traz lá o IPVA. Eu não tenho carro, vamos supor. Aquela lei está lá. No devido momento em que eu compro um carro,
Eu realizo o fato gerador do IPVA. Então, a lei tem que trazer o porquê que tem que pagar. Então, você vai perguntar para a lei, por que tem que pagar? É isso que você vai fazer. Por que tem que pagar? Ah, porque circulou de forma jurídica a mercadoria. Ah, porque é proprietário de veículo automotor. Ah, porque doou um bem. Tudo bem? Mas e aí? Basta saber por quê? A gente tem que saber quem, né? Que é o sujeito passivo. O sujeito passivo é o contribuinte ou o responsável. O sujeito ativo é o fisco. Certo? Ai, por quê? Porque vocês vão ter que agir. O fisco, vocês vão ter que agir. Vocês vão ter que correr atrás do contribuinte que vai ficar paradinho, passivo, escondido de você. Não é? Então, tá lá. Eu vou falar isso especificamente, mas já para você colocar aí no seu caderno, norma geral com relação ao contribuinte precisa de lei complementar. Já com relação ao responsável, que é um terceiro vinculado, que tem um vínculo jurídico com o fato gerador, basta a lei ordinária. Tudo bem? Beleza, eu sei o porquê, eu sei quem é o coitado. Agora eu preciso saber o quanto, não é verdade? O quanto. Eu preciso saber o quanto. Base de cálculo, uma base para calcular, não é? Uma base para calcular. É mais ou menos o que a gente costuma ver, regrona, né? Aqui. Ah, outra coisa, eu sou dislexa. Eu tenho problema, eu troco letras e eu não sei matemática. Não sei a tabuada, nunca consegui aprender. Mas como que você é professor? Eu não tenho que fazer conta. Nem Emerson precisa fazer conta, tem programa que faz isso. Eu tenho que saber se essa lei é legal, constitucional ou não. Eu não calculo o tributo. Então, as minhas continhas são todas decoradas. Tá? Então, essa casa, o valor venal dela é de 100 mil. Imaginem uma alíquota de 1%. R$1.000. Não é não? R$1.000. Mas e aí, sempre nós vamos ter uma base de cálculo e uma alíquota para calcular um tributo? Não. Não. Você vai passar no concurso. Você vai precisar de um monte de certidão negativa. E muitas delas, talvez algumas delas você tem que pagar. O que você está pagando é taxa, é um tributo. E não é um valor X, independentemente. Não tem base de cálculo, tem um valor X. Quando você vai reconhecer firma no cartório, aquilo é taxa. E aí você não paga lá, sei lá quanto é que está, R$6, sei lá. Tudo isso? Então tá lá, R$8,50. Isso é, para mim, para você, para a Arletinha, para a Titio Blairo, para todo mundo, é um valor fixo. Então, não necessariamente a gente obrigatoriamente vai ter base de cálculo e alíquota. Por isso que está aqui eu. Tá? Por isso que não está o símbolo mais. Beleza? Por que eu não mato ninguém? Hã? Por que eu não mato ninguém? Ah, porque é pecado? Eu não tenho problema nenhum com pecado. Eu não acredito nessas coisas. Ah, é verdade. Ah, e vocês vão ver quando a gente falar de imunidade. Ai,
Porque você vai para o inferno, eu não acredito nessas coisas. E eu vou, se tiver, eu vou de qualquer jeito, porque se eu sou uma pessoa que comete pecado, sou eu. E vocês também. Quando você acabou de me julgar, você pecou. Não é não? Por que eu não mato ninguém? Por falta de vontade? Não. Porque todo dia eu tenho vontade de matar um. Eu não mato ninguém porque tem uma sanção. Porque eu vou ser presa. Vocês estão entendendo? E aí? Você fica como? Ai, meu Deus, chegou o IPTU na minha casa. Ai, que alegria. Nossa, que felicidade. Não vejo a hora de pagar para manter a máquina pública, né? Ai, nossa, estou até emocionada. Por que você paga tributo? Porque se você não pagar, né, você vai ser expropriado dos seus bens, por exemplo, e você vai levar uma multa. Multa é sanção. Multa não é tributo. Vocês estão entendendo? Você vai levar uma multa. Porque imaginem a seguinte situação. Fulano, você tem que pagar o tributo. E se eu não pagar, o que acontece? Nada. Não acontece nada. Você ia pagar? Não. Não pode matar. E se eu matar? Não acontece nada. Cara, quantas pessoas você já teria matado? Um monte, não é verdade? Então, por isso que o artigo 97 do CTN fala que é obrigatória essa sanção, essa multa, senão o tributo não tem valor nenhum. Tudo bem? Então, aqui nós estamos diante do artigo 97 do CTN e aqui o artigo 151 da CF. Regrona geral, tá? Então, vamos responder aqui essa questão. Em 2005, visando a conferir maior estabilidade e segurança jurídica à fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de materiais genéticos, o Congresso Nacional decidiu discipliná-las por meio da Lei Complementar X, embora a Constituição Federal não reserve à matéria essa espécie normativa. Posteriormente, durante o ano de 2017, com os avanços tecnológicos e científicos na área, entrou em vigor a Lei Ordinária X, prevendo novos mecanismos fiscalizatórios a par dos anteriormente estabelecidos, bem como derrogando alguns artigos da Lei Complementar X. Vamos lá. Era para eu ter falado e eu não falei. Vamos lá. Pra vocês entenderem isso aqui. Vamos imaginar o seguinte. Imaginem imposto de renda. Certo? A alíquota do imposto de renda. Tá? A alíquota do imposto de renda. Tem uma lei complementar que estabelece, resolveu aumentar a alíquota do imposto de renda, não poderia porque viola o princípio da capacidade contributiva, mas lá na época da ditadura militar, nós tivemos a alíquota de 50% de imposto de renda. Né? Mas não pode, hoje não pode, graças à nossa Constituição Federal, que proíbe isso. Mas imagine, né, que venha essa lei complementar trazendo a alíquota do imposto de renda e diminuindo ela. Trazendo a alíquota máxima para 20%. Depois, sabe o que acontece? Vem uma lei ordinária e revoga, voltando para 27,5%. Pode uma lei ordinária
revogar uma lei complementar? O que acontece? Por incrível que pareça, pode. Quando? Quando a matéria tratada não necessita de lei complementar. Então, neste caso aqui, o que acontece? O imposto de renda, a alíquota do imposto de renda especificamente, basta a lei ordinária. Vem uma lei complementar tratando dessa matéria. Essa lei complementar vai sim poder ser revogada por meio de uma lei ordinária. Por quê? Porque essa lei complementar, ela tem força, ela tem alma de lei ordinária. Vocês estão entendendo? Porque a matéria não é restrita à lei complementar. Ai, professora, mas por que eles vão fazer uma lei complementar se não precisa? Vocês já ouviram falar de jabuti? Que não é o bicho? Que é um troço louco que acontece no Brasil? Eles estão fazendo uma lei penal, sei lá, uma lei X. E está todo mundo com foco naquilo. De repente tem um artiguinho escondido lá que não tem nada a ver com a norma penal. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, eles pegam aquela lei complementar e jogam no meio algo de direito tributário. Então, neste caso, pode. O que não pode é assim, ó. O que não pode é assim. Imposto sobre grandes fortunas. Obrigatoriamente precisa de lei complementar. Foi feita, por exemplo, a lei complementar. Pode uma lei ordinária revogar isso daqui? Não. Por quê? Porque essa lei complementar tem força, status, alma de lei complementar. Então, por isso que a lei ordinária não pode. Já aqui, ela não é uma lei complementar, ela é só na forma. Na realidade, ela é o quê? Uma lei ordinária. Conseguiram compreender? Ah, decoreba. Não, não é só. Isso aqui é só, tipo assim, sabe o fiozinho da roupa que a gente está acabando de desmanchar? Não se preocupa, até o final dos nossos encontros você vai saber todas. Está com curiosidade? Vai no 146 da Constituição, que ele ajuda bastante também. Tá? E não é só ele, isso está espalhado pela Constituição. Então, olha aqui a FGV. Olha como ela é boazinha. Ó, em 2005, visando a conferir maior estabilidade de segurança jurídica, fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa, manipulação, o Congresso decidiu discipliná-la por meio de lei complementar. Embora a Constituição Federal não reserve a matéria se essa espécie normativa. Então, tá vendo como a FGV é boazinha? Eu adoro a FGV. Tá? Então, ela já está te falando, você não precisa nem saber decorar isso daqui. Né? Ela está escrita aqui. Então, não é obrigatório a lei complementar. Então, essa lei complementar tem força do quê? Se não é obrigatória a lei complementar, essa lei complementar tem força do quê? De lei ordinária. Então, pode uma outra lei ordinária mexer nela? Pode. Entenderam? Embora os tecnólogos e científicos na área, entrou em vigor a lei ordinária, aqui, ó, lei ordinária, prevendo novos mecanismos fiscalizatórios a par da anteriormente estabelecida, bem como derrogando alguns dos seus artigos. Então, vamos lá. A lei ordinária é formalmente inconstitucional, não podendo dispor sobre matéria já tratada por lei complementar em razão da superioridade hierárquica desta em relação àquela? Neste caso, não. Aqui a gente não fala que essa lei complementar tem força hierárquica superior. Por quê? Porque ela não precisa de lei complementar. Vocês estão entendendo? Ela tem força, tem status
de lei ordinária. Então, por isso que não é inconstitucional. Embora admissível a edição de lei ordinária, tratando de novos mecanismos a par dos já existentes, a revogação de dispositivos da lei complementar exigiria idêntica espécie normativa? Não. Por quê? Porque tem força de lei ordinária. A lei complementar está inquinada de vício formal, já que a edição dessa espécie normativa encontra-se vinculada às hipóteses taxativas elencadas pela Constituição de 88. Também não, gente. Por quê? O mais não prejudica o menos. O que eu coloquei para vocês aqui? Se basta lei ordinária, pode lei complementar? Pode. Pode medida provisória? Pode. Tá? A lei complementar, por tratar de matéria a respeito da qual não se exige a referida espécie normativa, pode vir a ser revogada por lei ordenada posterior que verse sobre a mesma temática. Então, certa resposta. Tá? Dúvida? Vamos para mais uma questão nesse estilo? Vamos lá. Vamos olhar o pico. Ó, o Estado alfa instituiu, por meio de lei complementar, uma taxa pela prestação de serviço público específico e divisível. Deixa eu dar um parênteses aqui para vocês. Ui! Dar um parênteses aqui para vocês. Vamos lá. Vocês perceberam que eu estou desde o começo da aula falando em tributo? Não estou falando imposto. O imposto. Estou falando tributo, não estou? Por quê? Porque tributo é gênero. Tá? Tributo é gênero. Então, se você não sabe se o que você está pagando é um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria, um empréstimo compulsório, uma contribuição, você fala tributo, que aí você não passa vergonha. Porque se você estiver perto de mim e chamar um negócio que é uma taxa de imposto, eu vou olhar e falar, ai, burro. Dá 0 para ele. Tá? Então, ficou na dúvida? Tributo. E nós temos, então, os impostos, as taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições. Eu odeio futebol. Mas sou corintiana doente. Aí você... Sou, porque meu marido é. Sabe? Mais ou menos. Mas então por que você torce tanto pelo Corinthians? Porque ele fica feliz. E meu lema é marido feliz, carteira aberta. Entendeu? Quando o Corinthians ganha, meu filho, cartão de crédito liberado. Entendeu? Então, vai Corinthians. Tá? E eu torço principalmente contra a seleção brasileira de futebol. Eu detesto a seleção brasileira de futebol. Mas como? Pão e circo. Não, por mim pode quebrar a perna, não tem problema nenhum com esse povo. Mas vamos lá, quantas vezes nós somos campeões do mundo? 5. Nós somos o quê? Penta. Nós não somos penta? Campeões do mundo? 5 vezes? Eu não dividi aqui em 5 partes? Então, o nome dessa classificação é pentapartida, partide. Então, nunca vai ganhar o hexa, porque senão vai foder com o meu exemplo. Entendeu? E ele é mais importante? É mais importante. Para mim, é. Né? Então,
Né? O futebol não vai fazer você passar no concurso. Agora, isso aqui você não vai esquecer mais e você vai passar. Beleza? Então, tá aqui. Precisa obrigatoriamente de lei complementar para instituir imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuições sociais residuais. Taxa está aqui? Tem alguma taxa aqui? Não tem? Está lá. O Estado-alvo instituiu, por meio de lei complementar, uma taxa. Precisa de lei complementar? Não. Então, essa lei complementar tem força do quê? Lei ordinária. Então, uma lei ordinária pode mexer nessa lei complementar? Pode. Pela prestação de serviço público específico e divisível. Posteriormente, a alíquota e a base de cálculo da taxa vêm a ser modificadas por meio de lei ordinária, que as mantém em patamares compatíveis com a natureza do tributo e do serviço público prestado. A lei ordinária em questão é integralmente inválida, pois lei ordinária não pode alterar lei complementar? Falso, né? Aqui pode, porque essa lei complementar tem força de lei ordinária. Parcialmente válida. Apenas no que concerne a alteração da base de cálculo, pois a modificação da alíquota só seria possível por meio de lei complementar? Falso. Taxa não precisa de lei complementar. Parcialmente válida. Apenas no que concerne a alteração da alíquota, pois a modificação da base de cálculo só seria possível por meio de lei complementar. Falso também. Ó, isso aqui, ó. Tá vendo que elas são parecidas? Muda só um negocinho? Isso é a coisa mais... E a gente vai ver durante várias questões que isso acontece. E elas costumam ser falsas. Quando elas são muito iguais e mudam um negocinho, as duas costumam ser falsas. Eu sempre elaborei muita questão. Eu elaboro questão. Por quê? Ah, porque eu gostava... Você acha que eu sou professora por causa do dinheiro? Ainda mais, eu fui professora há tantos anos na graduação por causa de dinheiro? Não, porque eu sempre gostei de ver os alunos sofrerem. Entendeu? Então, tipo assim, eu elaborava as questões. Pode pegar a internet aí, pode... Não vai. Entendeu? Se não estudou, não vai. Não adianta querer colar da internet. Estava ferrado, porque não ia achar a resposta prontinha na internet. E uma das técnicas de elaborar a questão mais fácil é justamente isso. Eu vivia fazendo isso. É colocar os negócios parecidos, mudar só as coisinhas, e todas eram erradas, entendeu? Isso é uma técnica de elaborar a questão. E as bancas utilizam isso, tá? Integralmente válida, pois a matéria por ela disciplinada não é constitucionalmente reservada à lei complementar. Certa a resposta. Tá vendo como gostam disso aqui? Belezinha? Então, vamos lá. Vocês vão observar no material, que não está todo o material, não foi mandado ainda, tá, gente? Faltam mais uns 500 slides para ser mandados. Tá louca? O que acontece? Eu faço a pirâmide de Kelsen no material. Então, eu parto da norma maior e vou afunilando. Então, está aqui o artigo 5º, né? Que fala do princípio da legalidade, que é a regrona geral. Aí, eu venho para o direito tributário. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada ao ente tributante exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Botem uma coisa na cabeça de vocês. Vai mexer num tributo, precisa de uma norma. Norma é amplo, tá, gente? Norma é amplo. Vai mexer num tributo, precisa de uma norma. Como que eu revogo uma lei?
por uma nova lei, por outra lei, não é verdade? Como que eu revogo uma lei? Uma outra lei. Como que eu mexo numa lei? Uma outra lei. Então, não precisa a Constituição falar exigir ou retirar, extinguir, aumentar ou diminuir. Porque senão seria pleonasmo, né? Entrar para dentro, sair para fora. Tá? Então, quando você olha aqui exigir, vai criar o tributo, precisa da lei adequada. Vai revogar o tributo, precisa da lei adequada. Vai aumentar esse tributo, precisa da norma adequada. Vai diminuir esse tributo, precisa da norma adequada. Tá certo? Então, vai para os dois. CTN. Aqui o princípio da estrita legalidade, tipicidade fechada, reserva legal. Eu não vou ficar lendo artigo para vocês aqui. Tá? Por que o material é grande? O material é grande porque eu já trago todos os artigos pertinentes, eu trago todas as súmulas pertinentes com a matéria, por isso que o material é extenso. Por isso. Tá? Mas eu não vou ficar lendo esses trem, porque senão um mês não é suficiente para a aula. Mas tudo que eu falei aqui, a explicação que eu dei aqui, está escrita aqui. Depois vocês conseguem visualizar. Se para mexer num tributo eu preciso de lei, para trazer um benefício fiscal, uma isenção, uma anistia, uma remissão, uma moratória, e aí um parcelamento, eu preciso de lei? Precisa. Princípio da indisponibilidade do bem público. Você acha que o gestor público pode sair vendendo as coisas públicas por aí ou precisa ter uma lei que autorize? Precisa ter uma lei que autorize. Quando ele abre mão de um tributo, de um valor do tributo, ele está abrindo mão de um patrimônio dele. Então, precisa de uma lei para isso. Tá? É o que fala a Constituição Federal, é o que fala o CTN e é o que fala a Constituição do Estado de Mato Grosso. Vocês já olharam para a Constituição do Estado de Mato Grosso? Já foram dar uma bisbilhotada nela? Não? Já? Então, todos os artigos interessantes para a nossa disciplina da Constituição do Estado de Mato Grosso eu trago aqui para vocês também. Vamos para a próxima questão. FCC. Lá. Considere que tenha sido editado decreto municipal. Gente, decreto. Decreto é algo reservado ao chefe do Poder Executivo. Beleza? Ao chefe do Poder Executivo. Então, Maurinho pode fazer um decreto sozinho, tá? Monocelha, Manuelzinho é o filho, Memel, né? Pode sozinho fazer. Bozinho pode sozinho fazer, tá? E aí, isso não é perigoso? Deixar na mão do chefe do Poder Executivo, numa canetada, fazer o que ele bem entender? É perigoso, não é perigoso? É muito perigoso. E aí, isso é exceção. Para criar um tributo, não tem exceção. Não pode ser por decreto. E olha o que está acontecendo aqui. Considere que tenha sido editado decreto instituindo, criando uma taxa. Pode? Não pode, precisa de uma lei. Não pode por decreto. Para que contribuintes possam obter certidão de regularidade fiscal de tributos municipais. Referido decreto entrou em vigor na data da sua publicação, em 31 de dezembro de 2018, determinando que as taxas instituídas seriam cobradas a partir de 1º de janeiro de 2019. Nossa, que malvado! A gente está escolhendo a calcinha para o Réveillon.
pensando nos fogos ou coisa parecida. Você está lá prestando atenção em edição de lei nova? Pulando 7 ondinhas, verdade, né? Não é uma puta sacanagem? Puta sacanagem. Você não vai ser pego de surpresa? Vai. A necessidade do respeito ao princípio da anterioridade, que daqui a pouquinho a gente vai estudar. Cria um tributo, aumenta um tributo, regra geral, próximo exercício financeiro, 1º de janeiro, mas tem que respeitar no mínimo 90 dias para a gente respirar e se adequar. Nós temos exceções, mas essa é a regra. E nós não temos exceção para taxa, nesse sentido. Não foi no outro dia? Foi no outro dia. E aí? Eu não preciso ter no mínimo 90 dias para me adequar? Preciso. Então, violou o princípio da anterioridade 90º. A justificativa do prefeito para a instituição do tributo foi a necessidade de cobertura dos custos incorridos com a disponibilidade e prestação do referido serviço aos contribuintes. À luz dos princípios tributários e das limitações previstas na Constituição Federal, referida iniciativa presente, entre seus vícios, violação ao princípio da legalidade estrita, eis que tributo somente por ser criado e majorado por lei. Essa é a regra geral, gente. Mas, professora, e esse somente? Pois é. Por que eu trago muita questão da FCC e por que eu odeio a FCC? Porque se a gente olhar assim, confunde. Porque o tributo, tem tributos que podem ser majorados por decreto. E aí esse somente ali atrapalha a situação da gente, mas a FCC vive fazendo isso. Ela trouxe esse somente como regra, tá? Então, para a FCC, isso daqui está verdadeiro. Ah, mas você entende que poderia ser anulado? Eu entendo que poderia. Mas, gente, o que eu entendo, em R$1, hoje em dia não compra nem mais um pão francês. O pão francês está mais caro, o valor dele está maior que R$1. É besta de ver isso, a hora que eu me toquei. Então, o que acontece? A gente tem que aprender a estudar a banca, a ver o que a banca quer. Porque não adianta nada, gente, a gente tem que ir. Ficar esperando recurso ou coisa parecida, que depois vocês vão brigar, fazer barraco, não adianta. Violou o princípio da anterioridade, eis que as certidões dizem respeito à situação fiscal do contribuinte anterior à edição da lei. Isso não é princípio da anterioridade. Vocês estão entendendo? O princípio da anterioridade é respeitar o próximo exercício financeiro no mínimo 90 dias. E não falar que diz respeito à sua situação anterior. A regra da noventena, que determina que os tributos, incluindo as taxas, somente podem ser cobrados 90 dias após que a lei que o instituiu. Certa resposta. Está vendo que, mais uma vez, ele traz somente num sentido de regra geral? Porque não é somente. Nós temos exceções ao princípio da anterioridade 90º também. Mas a FCC utilizou aqui como essa palavra somente como se fosse a regra. O princípio da capacidade contributiva, eis que não se autoriza desfalque patrimonial do contribuinte para custear serviço público colocado à sua disposição. Ai, gente, a gente não paga taxa. A gente paga, né? Isso viola a capacidade contributiva? Não, né? Violaria. Eu entendo que algumas taxas violam, sim, a capacidade contributiva. Mas não é que todas as taxas violam, tá? Então, correta 1 e 3. E aí nós vamos para as exceções.
Olha o que eu deixei aqui no material para vocês, ó. Quanto à criação do tributo, não há exceção. Certo? Quanto à criação do tributo, não há exceção. Aqui, essas exceções ao princípio da legalidade aqui, diz respeito, tá? Diz respeito a mexer nas alíquotas desses tributos. Tudo bem? Aqui é uma situação que esses tributos aqui, eles não têm natureza fiscal. O que é natureza fiscal? Que a ideia é arrecadar. Então, o imposto de renda, a ideia é o quê? Arrecadar para manter a máquina pública. Vocês estão entendendo? É para isso. Agora, nós temos tributos e a arrecada, nossa, e como arrecada? Arrecada para caralho. Mas a ideia não é essa, a ideia é mexer na balança comercial. É mexer, regular a nossa economia. Então, imaginem a seguinte situação, ó. Eu quero ter a marca de sapato Lígia. Aí eu tenho um problema com sapato. Verdadeiro vício de sapato. Então eu quero, né, sapatos Lígia. Para ter os sapatos Lígias, eu tenho o quê? 3 opções. Né? Eu posso construir a fábrica de sapatos Lígia. Com todo o nosso custo Brasil, com tudo o problema que a gente tem, né, para construir funcionários, Ou eu posso, por exemplo, comprar já um sapato de uma fábrica aqui no Brasil, que tem todo esse custo nas costas, e eu só coloco a marca, né? Lígia. Ou eu posso trazer meu sapato da onde? Da onde? Hã? Da China. É. Da China. Hã? Pois é. Aí é por isso que eu falo que todo mundo vai para o inferno. E não adianta ficar pedindo perdão a Deus, porque você vai continuar pecando. Ainda mais agora que eu vou abrir a sua mente. Você nunca achou estranho você ir lá no centro da cidade, comprar um brinquinho a R$5 que veio lá do outro lado do mundo? Esquisito, né? Então, esse seu brinquinho de R$5, bem, tem sangue. Por quê? Que é feito na China, chuchu. Aí eu não vai, você vai continuar comprando. Você vai continuar comprando. Mesmo agora tendo noção disso. Eu sou capitalista, foda-se os chineses. Eu vou trazer da onde? Da China, é mais barato. E aí o que vai acontecer com as fábricas do Brasil se todo mundo vai trazer da China? Vai quebrar. Quebrando, desemprego. Desemprego, recessão. Se não tem dinheiro, não gira a mola mestra do capitalismo, do consumo, você quebra todo mundo. O país, o Brasil, tem que interferir nessa situação, certo? Então, uma das coisas que pode acontecer é aumentar o imposto de importação. A hora que eu for fazer os cálculos, vai compensar eu fazer o quê? Comprar daqui. Vocês estão entendendo? Agora imaginem se tivesse que passar pelo Congresso Nacional para aumentar esse imposto de importação. Demora, não demora? E para mexer na balança comercial, na economia, tem que ser para ontem. Por isso que a Constituição ela é sábia ao falar que o chefe do Poder Executivo vai poder diminuir, aumentar, ou diminuir, reestabelecer ou aumentar. O imposto de importação, exportação, IPI, IOF, cuidado com o CID combustível, e ICMS combustível, tá? Ó, eu vou colocar aqui para ficar maior.
E esse raciocínio a gente usa também para as exceções ao princípio da anterioridade. Então, vamos lá. Deixa eu deixar isso aqui para lá. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, CID, combustível, não é toda a CID, tá? Porque se fosse toda a CID não estava escrito combustível nisso daqui. ICMS. O ICMS é exceção ao princípio da legalidade? Não. ICMS, combustível. Tá? Então, cuidado, ICMS, combustível, que vai vir, não é regulamentado ainda e que pode ser feito por convênio, CONFAS, né? Que vocês vão se aprofundar nessas questões do CONFAS com o professor Eliezer, né? Que é o nome dele, né? A parte específica do ICMS. Beleza. Ó. Regra geral não, para criar o tributo eu preciso de uma lei. Certo? Eu preciso de uma lei. Nesses casos aqui, o decreto, vamos supor que essa lei trouxe 10%. O decreto vai poder mandar para zero, por exemplo. 9, 0. Depois o decreto vai poder reestabelecer, voltar para 10. Beleza? Ou o decreto pode aumentar para 15. Beleza? Por decreto. Tudo bem? Se de combustível, bingo. Se de combustível, como é que é? Eu preciso. Se de combustível. Eu preciso da lei, trazendo, por exemplo, 10%. O decreto pode mandar, por exemplo, para zero. E o decreto pode reestabelecer para 10. Quer aumentar para 15? Precisa de lei. Conseguiram entender? Isso é decoreba. Decoreba. Eu ensinei a lógica do negócio aqui para vocês, mas isso é decoreba. Então, o que acontece? Importação, exportação, IPI, IOF e ICMS combustível, o chefe do Poder Executivo pode diminuir, reestabelecer ou aumentar. No caso da CID combustível, o chefe do Poder Executivo pode diminuir ou reestabelecer. Tudo bem? Aumentar, não. Para aumentar, precisa de lei. E eu fico irada, né? Quando? Quando o STF traz novas exceções à legalidade que não estejam previstas. O que o STF tem falado? Ele fala o seguinte: se a lei coloca um patamar, por exemplo, se a lei vem e traz que a alíquota do tributo pode vir de 10% a 30%, que para mexer aqui no meio pode ser por decreto. Tá bom? É isso que o STF entende. Então, se tem um patamar de mínimo e máximo, o decreto pode mexer. Outra exceção que nós temos é com relação à obrigação acessória. Nós temos
dois tipos de obrigação aqui no direito tributário. Nós vamos ter uma aula só de obrigação. Nós temos a obrigação principal de pagar o tributo e a obrigação acessória, que é uma obrigação de fazer ou não fazer no interesse da fiscalização e da arrecadação desse tributo. Como assim? Terminou o imposto de renda. Ai, enfim, agora eu volto a ter marido em casa. Às 8 horas da noite, que é quando ele chega cedo, ele chega às 8 horas da noite em casa. Na época de imposto de renda, é meia-noite, 1 hora da manhã, e assim por diante. Acabou. Então, você faz a declaração de renda para, em tese, pagar o imposto de renda. Então, você faz a obrigação acessória de declarar renda para auxiliar na arrecadação e na fiscalização da obrigação principal, imposto de renda. Tudo bem? Certo? O que acontece? Essa obrigação acessória de fazer ou não fazer não precisa de lei. Pode ser por lei, pode ser por decreto, pode ser por portaria, pode ser por instrução normativa, pode ser por qualquer merda que tenha valor normativo. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó, uma instrução normativa da Receita Federal, trazendo o quê? Mandando prestar informações, que é uma obrigação acessória. Outro exemplo. Aí nós vamos falar muito de Pedrinho aqui. É muito de Pedrinho. Eu adoro Pedrinho. Não é o daquela música aí que estava na... Que eu não escutei essa porra, nem cantem ela para mim, porque essa desgraça grava na cabeça da gente, não sai nunca mais. É o nosso ex-governador, Pedro Tax. Pedrinho. Amo Pedrinho. Amo. De paixão. Voto nele sem problema nenhum. Por quê? Porque ele fez tanta coisa errada. Tanta coisa errada. E quando o Estado faz coisa errada, o advogado ganha dinheiro. Então, eu gosto de Pedrinho. Ai, credo, que horror, gente. Ai, larga de ser otário. A gente vive de coisa errada. E eu vou ser fiscal. Ai, tá, se todo mundo pagasse a tributação tudo em dia, precisava de você? Não. Você tem que rezar todo dia que o povo sonegue, para que precise de muito, muito fiscal para que abra concurso público. Eu preciso que o fisco faça as coisas erradas. O médico precisa que o cara fique doente. E o coveiro também. Que morra. Tudo igual, tudo a mesma coisa. Então, vamos lá. Quando você modifica o prazo para pagamento do tributo, só modifica. De 5, do dia 15 para o dia 5, do dia 5 para o dia 20. Só o prazo para pagar não precisa de lei. Vocês estão entendendo? Não precisa de lei. Pode ser por decreto. E aqui está um exemplo de Pedrinho antecipando o pagamento do ICMS para pagar os servidores públicos. Tá? Antecipou-se o prazo para pagamento. Não precisa de lei. Outro exemplo outra exceção que nós temos, e que a FGV tem verdadeira tara, verdadeira paixão, é pela súmula 160 do STJ. O que acontece? Por que Pedrinho perdeu as eleições? Por que Pedrinho perdeu as eleições? Porque ele não deu o RGA para os servidores públicos. Ele perdeu por isso? Mesmo ele copiando, eu acho que ele copiou. Ele foi meu professor, gente. Ele é uma sumidade, ele é extremamente inteligente. Então,
Ele tentou copiar o Hugo Chávez e o Fidel Castro, né? E não deu certo. Ele bateu de frente. Como assim, gente? Vocês sabem como o Hugo Chávez ganhou as eleições na Venezuela? Na época, vocês não sabem? Não. Ele queria dar o golpe. Mas Fidel foi lá e falou, vem cá, bem, você não vai dar golpe, você vai ser eleito. Porque golpe não pega bem, você tem que ser eleito. E para você ser eleito, você tem que ajudar na questão da saúde. Então, vamos fazer um bem bolado aqui. Eu tenho saúde, você tem petróleo, tal. Sabe o que eles fizeram? Fidel Castro mandava o avião, pegava a galera da catarata, levava para Cuba e fazia a cirurgia de catarata. Foi o milagre da visão. O Hugo Chávez foi eleito por causa disso. Quem que fez caravana da catarata? Pedrinho. Eu não, Pedrinho, vocês não lembram? Né? Pedrinho. Pedrinho fez. Só que Pedrinho não deu o RGA para os servidores. Foi onde ele se fudeu, né? Achou que medir força com o servidor? Tá louco? E ele é servidor, né, gente? Sei lá. Mas, enfim, aí ele não pagou o RGA. E o RGA é só o reajuste, não é? Conforme a atualização monetária. Aí a galera fez greve, não fez? Mas a galera queria fazer... Eles fizeram greve por aumento de salário? Não, queria só a correção. Então, correção não é aumento. Se não é aumento, é só corrigir conforme a inflação, não precisa de lei. Pode ser por decreto. Daqui a pouco a gente lê essa súmula que ela é importante. Daqui a pouco a gente volta para cá também. Olha o exemplo. Olha um exemplo aqui. Cuiabá. Tá aí no material o parágrafo 2º, né? Olha a pirâmide de Kelsen aqui. Parágrafo 2º do artigo 97. Não é majoração, não é aumento a atualização do valor monetário. Beleza? O CTN permite. Aí vem o Código Tributário do município de Cuiabá e fala o quê? Que a atualização é por meio do IPCA. Tudo bem? Aí vem o Monocelha, Manuel, né? E aí ele faz um decreto, que cortou aqui, quando eles vieram passar para cá, cortou. Ele fez um decreto, e esse decreto tem todo ano, tá, gente? O que ele fez? Atualizou a base de cálculo do IPTU conforme o IPCA. Ele não respeitou a lei? Respeitou. E, 7,87%. Que era o IPCA da época. Será que ele poderia fazer o seguinte? Não gosto desses troços picados. Então, vamos arredondar 7,9% por decreto? Pode arredondar? Não. Mesmo que seja bem pouquinho, não pode arredondar. Por quê? Porque seria aumento. E aumento precisa de lei. Não pode ser por decreto. Mas isso aqui está certinho. E é feito todo ano. Vocês estão entendendo? Por isso que todo ano o seu IPTU aumenta. Não é porque mexe na alíquota, é porque vai atualizando a base de cálculo. Então, vamos aprender a ler. Peraí. Vamos aprender a ler a súmula 160,
é defeso, é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto. Ué, mas você falou que pode. Olha o que vem depois. Em percentual superior ao índice oficial da correção monetária. Vocês estão entendendo? Se tiver cumprindo com o índice, lá não é 7,87? Beleza? Agora, se for superior, mesmo que um pouquinho, é aumento. Não pode. A FGV ama esse negócio. Ama. Vive caindo. Então, vamos lá para a questão. Decreto do governo do estado X, de 30 de dezembro de 2020, majorou o valor a ser pago de IPVA por meio da incorporação de índices oficiais da atualização monetária à base de cálculo do imposto. O decreto também determinou que produziria efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Majorou o valor a ser pago do IPVA por meio da incorporação de índices oficiais de atualização monetária. Majorou ou atualizou? Atualizou. Você está entendendo? Atualizou. Pode por meio de decreto? Pode. Tá? Diante desse cenário e à luz do entendimento do STJ, tal decreto não viola o princípio da legalidade tributária, nem o da anterioridade tributária. E aí, gente? Ó, aqui foi o IPVA, certo? IPVA. A gente vai aprender o quê? Que base de cálculo do IPVA, base de cálculo do IPTU, não respeita os 90 dias. Vocês estão entendendo? Não respeita os 90 dias. Então, não viola o princípio da legalidade tributária? Não viola. Nem o da anterioridade tributária? Também. Ou seja, não viola nenhum desses. Respeitou a anterioridade anual, porque entrou em vigor no próximo exercício financeiro. A gente vai estudar daqui a pouquinho. Não viola o princípio da legalidade tributária, mas sim o da anterioridade tributária nonagesimal, é exceção à anterioridade nonagesimal. Viola o princípio da legalidade, mas não o da anterioridade, falso, não viola, né? Viola o princípio da anterioridade, mas não o da legalidade, não viola. Viola o princípio da legalidade, da anterioridade, também não. É nosso intervalo? Hã? Não? E o que eu falei para vocês está escrito aqui, tá? 8h35? Ficou alguma dúvida? Sim, sim, não. As bases de cálculo dos tributos podem ser reajustados por meio da correção monetária, conforme a legislação aplicada. Pode falar, estou escutando. Não. Também, em tese, não respeita. Não precisa, porque é só atualização.
Agora vamos para o princípio mor, grandão, gigantesco da não surpresa, tá? Vamos lá. O meu marido faz 25 anos que eu sofro. Emerson ele é formado em administração de empresas e em contabilidade. Emerson gosta de mexer com o quê? Dinheiro. Desde quando a gente namorava, ele tem a porra de uma planilha. E até hoje é assim. Planilha de despesas familiares. E aí ele coloca, né? Tanto de mercado, tanto disso, tanto daquilo, e ele provisiona. Ele fala que a gente tem que viver com 60% que a gente ganha. O resto tem que ir para a aposentadoria. E aí ele coloca, e é verdade, gente, é um inferno, entendeu? Todo dia ele me liga. Minha filha, divórcio? Não, não é assim. Emerson não nega nada, mas ele gosta do controle do dinheiro. E a conta é conjunta, e eu passo o cartão BIPA no celular dele. Mas ele nunca nega, mas ele gosta de achar que manda no dinheiro. Então é mais ou menos assim. Se eu quero comprar alguma coisa, eu tenho que ligar para ele. Emerson, eu estou aqui no shopping, eu quero comprar uma bolsa. Quanto custa a bolsa? Custa tanto. Deixa eu ver se você tem crédito nos bens duráveis. Entendeu? E aí todo dia ele liga, que a primeira coisa que ele faz é atualizar a planilha. Lígia, quanto você tem na carteira? Porque do banco ele sabe, né? Está lá escrito. Quanto você tem na carteira? R$50. Ontem você tinha 100. O que você fez com os outros 50? E ele fala, é verdade, gente. E ele fala que no primeiro semestre, a gente não pode comprar bens duráveis caros no primeiro semestre. Como assim? Eu quero trocar de geladeira. Não pode. Eu quero mudar os móveis do quarto. Não pode. No primeiro semestre não pode. Só no segundo semestre. Por quê? Por causa dos tributos. É no primeiro semestre que a gente paga IPVA dos carros, IPTU dos imóveis, imposto de renda, tudo. E ele sabe o quanto vai pagar e está planilhado. Vocês entenderam? Imagine se do dia para a noite essa porra aumenta. O que acontece com o Emerson? Morre. Infarta. Sai do controle dele. Vocês estão entendendo? Mas, nossa, por isso, em razão da planilha do Emerson, é que existe o princípio da anterioridade. Criou, aumentou um tributo, próximo exercício financeiro que vai ter a eficácia, no mínimo 90 dias. Mas, professora, certo que isso é por causa da planilhinha do Emerson? Claro que não, né, topeira? Mas imaginem o seguinte, não existe o tal do planejamento tributário? E não é o advogado que faz? É o contador? E o advogado leva fama? Quem faz é o contador. O advogado bota nas palavras bonitas. Mas quem faz é o contador. Tá? E aí? Não fez todo um planejamento tributário para ver a tributação, para fazer o custo da mercadoria e assim por diante? Imaginem se do dia para a noite aumenta essa porra. O que pode acontecer com essa empresa? Falir, quebrar. Vocês estão entendendo? Então, por isso que tem que ter esse prazo para respirar. Mas espera aí. Não pode surpresa desagradável, não é? E se for surpresa boa? Vamos supor que diminuiu. Como que Emerson vai ficar?
feliz. Precisa respeitar próximo exercício financeiro no mínimo 90 dias? Não. Vocês estão entendendo? Muito cuidado com as questões de concurso público, porque muitas delas vêm assim, reduziu. Se reduziu, não precisa do princípio da anterioridade. Aplicação imediata, salvo se a lei dispuser em contrário. Tá certo? Então, vamos para o princípio da anterioridade. Nós temos 3 tipos, 3 espécies de anterioridade. Nós temos a anterioridade anual, a anterioridade nonagesimal e a anterioridade especial. Então, vamos lá. Ó. Vamos continuar. Eu gosto de ir mesclando os princípios. Imaginem que hoje, mês 6 de 2022, foi publicada a lei complementar que instituiu o imposto sobre grandes fortunas. E imagine que tenhamos grande fortuna. E essa lei complementar fala assim, entra-se em vigor na data da sua publicação. Quando que ela vai ter eficácia? Próximo exercício financeiro. 1º de janeiro de 2023. Aqui que eu falo em eficácia da norma. Aqui que eu falo verdadeiramente em lei. Aqui que eu falo que pode ter fato gerador e pagamento. É a partir do próximo exercício financeiro, isso é a regra geral da sessão que a gente vai ver daqui a pouco, que vai ter eficácia. Esse lapso, ele é maior ou menor de 90 dias? Maior de 90 dias. Eu não preciso olhar para a anterioridade nonagesimal, vocês estão entendendo? Basta a anterioridade anual. Basta ela. Porque o lapso, ele é maior de 90. E o que eu falei para vocês, nós precisamos ter no mínimo 90. Ocorre. Ai, gente, política é tudo filha da puta. De A, de B, de meio, de lado, direita, esquerda, o que for, é tudo sacana. Vocês acham que eles gostavam do quê? Quando que aumenta? Gostava de aumentar os tributos? Final de ano. Quando a gente estava escolhendo a calcinha do Réveillon, planejando pular as ondinhas. Porque daí ninguém prestava atenção, entendeu? Porque a gente é festeiro, né? Ah, depois a gente vê como é que fica isso aí. Não presta atenção nisso, não. Vamos festar, vamos encher a cara. Adoro. É? E aí? Antes, era assim, igual estava lá. Publicava a lei dia 31 de dezembro, próximo exercício financeiro. Acabou. Eis que por um milagre dos deuses, veio uma emenda constitucional. Falei para vocês que emenda constitucional pode modificar a cláusula pétrea? Falei para vocês que o artigo 150 é cláusula pétrea? Aqui o exemplo. O que aconteceu? Veio a emenda constitucional e falou, vamos parar com essa palhaçada. Vai ter que ter no mínimo 90 dias. Tá? Então, imagine a seguinte situação. Imaginem a seguinte situação. No mês 12, vou colocar mais para cá. No mês 12 de 2022,
veio? A lei complementar que instituiu o imposto sobre grandes fortunas. E ela fala que entra-se em vigor na data da sua publicação. Primeiro, a gente tem que olhar para o próximo exercício financeiro. 1/1/23. Aí você tem que pensar, esse lapso ele é maior ou menor de 90? Menor de 90. E eu preciso de, no mínimo, 90 dias. Vocês estão entendendo? Então, a anterioridade anual não respeita o princípio da anterioridade. Eu preciso de 90 dias. E são 90 dias mesmo, tá, gente? Não são 3 meses, contados em dias. E não é 90 dias após o próximo exercício financeiro. 90 dias após a publicação. Aí que eu falo em eficácia, aqui que eu falo em lei, fato gerador e pagamento. Tudo bem? 90 dias, isso é a anterioridade nonagesimal. Não, tem um monte. Vamos com calma, tá? Vamos pegar a regra primeiro. E aí, nós temos outra anterioridade, que ela se parece com a anterioridade nonagesimal. Ela também diz respeito a 90 dias. Mas aqui, basta 90 dias. Conta. Isso mesmo. Não importa, 30 dias da publicação, tá? Aí, nós temos a chamada anterioridade especial. Ela é somente para as contribuições sociais. Tudo bem? Para as contribuições sociais. Lá do 195, por exemplo, da Constituição Federal. O que ela fala? Ela fala que basta 90 dias. Basta 90 dias. Então, imagine que no mês 6 de 22 seja publicada a lei complementar que cria uma contribuição social residual, CPMF. Criou a CPMF de novo, que precisa de lei complementar. Já pensou CPMF de novo? Ai. O que acontece? O normal é ser o próximo exercício financeiro ter eficácia, não é? Mas para as contribuições sociais, a gente não olha para o próximo exercício financeiro. Basta 90 dias. Então, deu 90 dias da publicação da norma, eficácia, lei, fato gerador, pagamento. Professora, mas e se essa contribuição social for no mês 12 de 2022? Foi criada a lei complementar que institui a CPMF. A mesma coisa. Eu não vou olhar para o próximo exercício financeiro. Passou 90 dias, eficácia. Não importa que vai para o próximo exercício. Aqui o interessante é você entender que basta 90 dias. Então, vamos lá. Regra geral, quando se cria ou aumenta um tributo,
próximo exercício financeiro. Se esse próximo exercício financeiro tiver um lapso menor de 90, tem que respeitar no mínimo 90 dias. Agora, se for criada uma contribuição social ou aumentada, majorada uma contribuição social, basta 90 dias. Eu não olho para o próximo exercício financeiro. Basta 90 dias. Tá? Contribuições sociais. Uhum. E aí está aqui para vocês o nome de todas essas desgraças. Tá? Porque as provas, eu tenho pavor disso. Isso é culpa da doutrina. Isso é culpa da doutrina, porque assim, como que é seu nome? Maria. Já pensou se cada um inventasse um nome para Maria? Não ia dar confusão? Para quê, né? Mas não, a doutrina, os fodásticos da relação pensam assim, ai, nossa, vou fazer algo novo, vou mudar o nome da porra do trem para eu... Cara, para com isso, né? Para com isso. Maternidade anual, ponto, acabou. Não, ânua, de exercício comum, genérica, só para... Né? Então, aqui estão os nomes. Agora é o nosso? Olha, viu? Na lata.